Olá, meu nome é Carlos Siqueira, seja muito bem-vindo e bem-vinda a este meu canal. Aqui nós falamos de literatura e tentamos falar sempre sobre escritores diferentes, de épocas, estilos, nacionalidades e gêneros diferentes. E tentamos falar frequentemente sobre poesia, esse gênero infelizmente impopular no Brasil e no YouTube. E há pouco tempo, há poucas semanas, eu fiz um vídeo sobre José Luiz Peixoto, grande escritor português contemporâneo, escritor de prosa e poesia. E o meu terceiro vídeo no canal sobre ele foi sobre Regresso a Casa, o seu segundo livro de poemas. E eu havia dito que esse livro nasceu na época da pandemia e que, inclusive, existe um capítulo dedicado apenas a essa época. Esse livro foi publicado em 2020. Então, eu havia prometido, na verdade sugerido aqui no canal, que talvez eu pudesse fazer um vídeo temático sobre a pandemia, que é o que eu venho cumprir aqui hoje com 3 poemas sobre a pandemia. Não vou falar quais são os 3 autores, além do José Luiz Peixoto. Isso é surpresa. Pois bem, 3 poemas sobre a pandemia. Pretendo que seja um vídeo breve, simples, fácil. Bem, o primeiro poema, obviamente, é do José Luiz Peixoto, presente no livro Regresso a Casa, em um capítulo que se chama Quarentena. E que quando eu fiz o vídeo sobre essa obra, eu havia dito que em alguns capítulos os poemas não tinham títulos, que é o caso deste que eu vou ler aqui. Então, poema sem título, mas que fala sobre a quarentena. Esse poema, assim, é muito simples, singelo. Na verdade, eu nem considero assim um grande poema, mas ele tem uma ideia muito interessante e que foi o que me deu o estalo para fazer esse vídeo temático. Pois bem, o poema diz assim: sonhei com amigos que não vejo há muito tempo. Ou talvez tenha sonhado com a ideia de amigos que não vejo há muito tempo. Não recordo os seus nomes. A tinta com que estavam escritos desbotou na água ou no sol da comprida fronteira entre sonhar e estar aqui. Necessitava de substantivos tangíveis. Não recordo seus rostos, cobertos por sombras, segredos, denso nevoeiro, erosão de uma memória especialmente imperfeita. Palavras incompletas. Recordo que eram meus amigos, felizes por ver-me. Recordo que tinham muitas notícias para contar. Recordo que, de repente, nos apercebemos de que não estávamos à distância de segurança. E por isso, precisamos de acordar imediatamente. Fim. Esse poema foi escrito no dia 9 de abril de 2020, portanto, começo da pandemia. Bem, o que nós temos aqui? Nós temos um eu lírico que está relatando o seu sonho. Ele que sonhou com seus amigos, que ele não via há muito tempo. Ou será que é com a ideia dos amigos que ele não via há muito tempo? Interessante essa dúvida, porque é um sentimento de incerteza que todos nós que vivenciamos fortemente aquela época tivemos. Inclusive, essa incerteza é metaforada aqui através das nuvens que pairam sobre os nomes e os rostos dos amigos. Porque o eu lírico sabe que eram amigos, mas ele não reconhece, ele não lembra o nome deles. Não lembra do rosto deles, o que é assim uma tristeza. E aí você pensa, mas como é que ele sabe que é amigo, mas não lembra o rosto? Na verdade, isso aqui a gente pode interpretar como aquela situação
de que quando nós nos afastamos do cotidiano, nós terminamos por nos esquecer. Aquilo que a gente deixa de fazer, as pessoas que nós deixamos de ver, a gente vai se esquecendo pouco a pouco. E o eu lírico sente que eram amigos, mas não lembra os nomes. Ou será que a gente pode pensar também na morte como esquecimento? Amigos, familiares, pessoas próximas que se foram na pandemia, se foram para sempre e que a partir de agora, assim, serão lembradas com bastante dificuldade. Meus amigos. Mas o que eu mais gostei nesse poema é que ele fala: eu lembro que eles tinham coisas para contar e que a gente estava conversando e que de repente nós percebemos que não estávamos em uma distância segura e precisamos acordar. Assim, essa parte para mim foi a que mais me tocou. Porque o que é isso? Até no sonho das pessoas, a realidade invade, modifica. Isso para não dizer que piora o sonho da pessoa. Ele estava conversando com amigos e essa conversa foi interrompida porque a pandemia invadiu até os sonhos. Não estávamos em uma distância segura. Precisamos acordar. Meus amigos. E a gente pode pensar também que é interessante essa realidade que invade os sonhos. Quantas vezes não nos acontece de estarmos sonhando com algo e a gente escuta um som e aí quando acorda vê que o som estava dentro da realidade, mas ele invadiu o nosso sonho. É uma coisa assim até que natural. E a gente deve fazer muitas vezes o antinatural, no sentido de que a realidade invade o sonho, assim, uma coisa comum se acontecer. Mas em épocas difíceis, é o sonho que tem que invadir a realidade. É o movimento contrário. Porque a gente vivenciou essa época. Muitas pessoas perderam amigos, parentes, pessoas próximas. Perderam sonhos também. Perderam carreiras. Perderam muitas coisas. É a realidade que invade. É preciso esforço. Muito esforço para fazer o movimento contrário. Que o sonho mova de novo a realidade. Bem, este foi um poema curto, simples, mas que serve de reflexão para nós pensarmos esse contexto da pandemia e também sobre o sonho e a realidade, como que um depende e se relaciona com o outro. José Luiz Peixoto, um poema presente no Regresso a Casa. Agora passemos ao segundo poema, este aqui um pouco maior e mais profundo também. Vou deixar o livro aqui do ladinho. Um autor que já abordei aqui no canal algumas vezes, já fiz um vídeo só para ele e farei mais, hein? Esse aqui que é um grande poeta brasileiro, conhecido meu pessoalmente, e eu considero o maior poeta brasileiro da atualidade. Estou falando de Paulo Franco. E este é o seu último livro lançado até então. Segundo ele, não vai lançar mais nenhum, mas eu espero que esteja enganado. Este livro que se chama O Curto Verão das Estações. Um livro que também foi publicado na época da pandemia. Na verdade, o Paulo já havia prometido que a sua carreira estava encerrada com o seu livro A Rua dos Dias, que eu tenho, está ali atrás. Mas começou a pandemia e tudo isso gerou novas reflexões e sentimentos que ele transfigurou em poesia, deste belo livro chamado O Curto Verão das Estações. E eu fiquei assim, muito em dúvida em qual poema escolher, porque ele tem vários aqui que vão versar sobre a pandemia. Mas eu optei por um chamado O Longo e Escuro Inverno das Estações, que eu acho reflexivo já no título, porque ele fala de estações, a gente lembra das 4 estações, mas ele fala do inverno das estações. Como se até mesmo o verão, o outono, a primavera tivesse um inverno, tivesse uma época fria, uma época que geralmente é interpretada como pior, mais feia, mais lúgubre. Não sabe o que é lúgubre? Vai procurar no dicionário. Pois bem, agora eu vou ler o poema do grande Paulo Franco, O Longo e Escuro Inverno das Estações. Um homem triste
é apenas um homem triste. Um mundo triste produz inúmeros homens tristes. Às vezes, o inverno dos nossos corações invade o verão dos sonhos e inventa ventos ocultos com velocidades inimagináveis. A vida, assintomática, nos impõe porões, mares ou marés inesperadas. E à deriva, nem sempre percebemos o peso das feridas que arrastamos. Grãos que somos na areia infinita do tempo. Enquanto isso, no ambulatório das almas, sobrevivem à dor os que medicam a sobrevivência alheia. Muitas vezes, virando óbitos estatísticos que a poesia não vai metaforizar. Índices, gráficos e ambições podem nos condicionar à liberdade ainda prematura dentro desta cela que virou o confortável esconderijo daqueles que se habituaram à espera. A matemática pandêmica da ambição põe em xeque as bolsas para que as linhas de produção exterminem nossos valores em troca do nada, para não vermos que somos os verdadeiros culpados de sonharmos com a calma opulência de um animal voraz, enquanto geramos a fome do irmão que, vitimado, não tem paz. Nihilismos, fascismos e socialismos se debatem em nome de um próspero capital que não sobrevive sem os suicidas que produzem em larga escala a liberdade do consumo dos tolos. O longo e escuro inverno nórdico dos nossos corações pode não representar a imunidade das nossas almas afoitas por uma rua de ilusões ou por um abismo inesperado qualquer, pleno e repleto de aflições. Bom, como vocês puderam perceber, é um poema assim muito profundo e crítico sobre a nossa situação pandêmica, que aqui no Brasil, é preciso dizer, a pandemia foi tratada assim com descaso, com brincadeira, pessoas morrendo, pessoas assim chorando, lastimando, enterrando os seus e o governo tirando sarro. É preciso lembrar isso. E o Paulo fez assim uma grande crítica a essa situação toda. Mas leamos alguns versos e conversemos sobre eles. Então, um homem triste é apenas um homem triste. Agora, um mundo triste produz muitos homens tristes. E a gente viu e vivenciou tudo isso. E aqui é aquela questão que eu havia dito. O inverno que invade as estações, inclusive o verão. O verão que é tido como aquela estação boa, agradável, assim, uma estação relacionada à vida, e o inverno geralmente à morte. O inverno invadindo a estação. Assim como a realidade também invadiu o sonho lá do lírico do José Luiz Peixoto. Meus amigos, perceba como que os textos vão conversando, mesmo que os escritores não se conheçam. São as ideias se cruzando. Pois bem, ideias contemporâneas, hein? Pois bem, e aí a vida assintomática, o que é assintomático? Aquilo que a gente não sente, né? Não percebe os sintomas. A vida assintomática nos impõe porões. Perceba também a linguagem poética. Nos impõe porões, mares ou marés. Esse eco, como se talvez indicasse, sugerisse que estivéssemos, que estivemos conversando com nós mesmos, sozinhos. A solidão, apenas eco. Isso aqui é só uma sugestão, tá? Marés inesperadas. Ninguém esperava uma situação dessa. E à deriva nem sempre percebemos o peso das feridas que arrastamos. Muito forte isso. E a gente pode pensar tanto em nós, quanto nos outros também. E nos outros que eu digo, nos canalhas, que não perceberam e não percebem ainda o quão responsáveis ou irresponsáveis foram para com a vida dos outros.
Esse ex-governo, assim, foi uma vergonha, uma lástima, assim, uma mancha na nossa história. Mas, aparentemente, nem percebem o peso, nem vou dizer das feridas, mas das mortes que causaram. Eu fico assim indignado porque eu tive amigos próximos que apoiaram esse desgoverno. Gente assim que até agora, inclusive, o apoia. E nem sente. Milhões de pessoas morrendo, gente assim que trabalha na área da saúde e que apoiou um governo que era contra as vacinas, que era contra a ciência, que era tudo contra o que seria possível fazer para ajudar o outro. Meus amigos. Pois bem, é interessante que ele fala mais embaixo que enquanto isso no ambulatório das almas sobrevivem à dor justamente, né, aqueles que medicam a sobrevivência alheia. Pessoas que se sacrificaram para ajudar o outro. Pessoas da ciência, da saúde, de outras áreas essenciais. Pessoas que não puderam trabalhar remotamente, tiveram que sair. Pessoas que trabalham com alimentos também. E que essas sim viraram estatísticas. Estatística é só um número. Ninguém sabe o nome. Ninguém sabe a vida da pessoa. O mais interessante aqui, óbitos estatísticos que a poesia não vai metaforizar. E a gente pode perguntar, a literatura não vai metaforizar por quê? Porque não quer? Existem escritores que se negam a falar sobre sua própria realidade. Mas o Paulo não é desses, nunca foi desses. Ou será que a literatura, a poesia, não consegue metaforizar? Porque uma vida é muito mais do que um poema. Ou como diria o grande Belchior, adoro Belchior, já o mencionei aqui, hein? Em algum vídeo, não lembro qual. Um canto é muito menor do que a vida de qualquer pessoa. Meus amigos, não importa o texto, é menor, muito menor, nem se compara às vivências de uma pessoa. Pois bem, então, continuando. É que ele fala doentes, gráficos e ambições que podem nos condicionar à liberdade prematura dentro desta cela. Que cela é essa? A nossa casa? Pode ser nós mesmos, pessoas que se trancafiam em si mesmas. E que no começo acha ruim, acha uma cela. Nossa, estou preso, nossa, não posso sair, nossa, cadê minha liberdade de ir e vir? Mas que aos poucos vai se acostumando à cela. E a cela se torna então um confortável esconderijo daqueles que se habituaram à espera. Vai deixando, vai se escondendo, vai deixando de se mostrar, inclusive através das máscaras. Você se esconder. Aliás, a máscara é assim um símbolo muito recorrente na poesia do Paulo Franco, que ele já falava muito antes de época de pandemia, muito antes, ele sempre versou sobre as máscaras, sobre as aparências. Como que isso vai se tornando confortável para nós? Inclusive, muitas pessoas que começaram a usar máscaras, estou falando até mesmo fisicamente, não apenas metaforicamente, e que agora não quer mais tirar. Muitos jovens não querem mais tirar as máscaras. Meus amigos. Assim, uma tristeza, né? A pessoa quer viver escondida para sempre. É um medo da realidade também. Pois bem, continuando. E aqui ele continua, a pandemia, a matemática pandêmica da ambição põe em xeque as bolsas para que as linhas de produção exterminem os nossos valores em troca do nada. Porque as relações de trabalho, a gente precisa dizer, são todas injustas. A gente trabalha muito mais do que recebe. Assim, em poucas horas, nós já pagamos o nosso salário. O resto é lucro para alguém. É preciso que isso fique dito. E ele continua. Não vemos que somos os culpados, os verdadeiros culpados, de sonharmos com a calma opulência de um animal voraz. E a gente pode pensar, que animal é esse? É o próprio ser humano? O ser humano é um animal voraz, que não consegue viver em calma, em opulência? Ou será que ele está falando do sistema, do capitalismo? O capitalismo é isso. Um animal voraz, sempre com fome. E o que ele come? Ele come o próprio homem, o ser humano. Ele animaliza o ser humano. Assim, transforma em seres
desumanos, desumanizados. Para quê? Para que o sistema continue vivo, né? Girando a fome do irmão ao lado, que vitimado não tem paz. Aqui ele vai falar sobre as filosofias, niilismos, fascismos, socialismos. Nihilista é aquele que geralmente não acredita em nada, ou que nega esse mundo aqui para pensar no mundo do além, superior. Fascismos, socialismos ficam se debatendo sobre esse capital que não sobrevive sem os suicidas, sem as pessoas que trabalham, né, para sustentar esse sistema insustentável. Em larga escala, a liberdade do consumo dos tolos e não de todos. Meus amigos, porque muita gente produz, mas não consegue consumir aquilo que produz. É preciso pensar nisso. E é preciso pensar também que, na maioria das vezes, o trabalho, o emprego, ele é uma forma, sim, de suicídio sutil. Porque a pessoa vai para um lugar que ela não gosta, trabalha por horas, sendo que poderia trabalhar por muito menos tempo, se desgasta, se enfraquece, se adoece para um lucro de um outro. É um suicídio sutil. Bom, eu vou gravar outro take aqui porque eu estou olhando ali, eu estou vendo que o espaço está acabando. Bom, continuando. E aí ele termina a última estrofe assim, de uma forma bem sugestiva, que pode nos levar à reflexão. O longo e escuro inverno nórdico dos nossos corações, ou seja, a tristeza, esse clima hostil, feio, cinza, está no nosso coração, no nosso interior. A gente pode pensar na pandemia toda como um grande inverno, viu? Mais ou menos 2 anos de inverno. Meus amigos. Esse inverno nórdico, mais frio do que o inverno comum daqui, pode não representar a imunidade de nossas almas afoitas por uma rua de ilusões ou um abismo inesperado qualquer, pleno e repleto de aflições. E a gente pode se questionar, por que não? Por que pode não representar? E que rua de ilusões é essa? Será que é uma rua de desejos? A rua proibida, como ele fala tanto nesse livro e em outros poemas? A rua que a gente quer ir, mas que não pode? Pelo menos não podia. Agora as coisas já estão relativamente normalizadas. Bem, fica aí a reflexão. Este foi o Paulo Franco em O Curto Verão das Estações. Agora passemos ao terceiro poema. Vou deixar o livro aqui. Ao terceiro poema sobre a pandemia. Um poeta que você certamente não conhece, porque é uma pessoa muito desconhecida. Estou falando de mim mesmo. Para quem não sabe, eu, Carlos Sequeira, também me arrisco a escrever versos. Escrevo já faz alguns anos. Tenho alguns poemas selecionados para revistas digitais ou mesmo impressas. Tenho um concurso literário que eu ganhei em primeiro lugar. Tenho uma menção honrosa que eu ganhei em outro concurso. Então tenho certa experiência. Só não tenho um livro publicado ainda, mas em breve terei. Aguarde. Pois bem, então na época da pandemia eu também escrevi alguns poemas, e um deles sobre a situação que estávamos vivendo. Eu imprimi o poema aqui porque eu reli e dei uma modificada nele. Tirei uma estrofe, modifiquei outra, mudei o título, etc. Não vou falar quais foram as diferenças, apenas vou ler o texto. Espero que vocês gostem. Se chama Observações. Só porque eu comecei a gravar vídeo, começou a chover fortemente. Eu espero que não esteja atrapalhando a sonoridade do vídeo com esses ruídos da chuva. Pois bem, observações. O comprimento é uma extensão dos pequenos fatos cotidianos. Outrora, aperto. Agora, punho a punho, costas de mão. A boca está escondida por trás dos panos. Mas as palavras nunca foram benditas ou ouvidas, revestidas de dificuldades,
dores e inúmeras intenções que, na verdade, nem os interlocutores compreendiam. A vista está cansada. Os olhos precisam reaprender a ler olhares e gestos. E agora sentem o indizível pela boca quieta que nunca soube o que dizer e sempre só dizia para quebrar o silêncio que não se sabia, às vezes, necessário. O que as mãos faziam e fizeram? O absoluto tudo. Inclusive as descansantes omissões que agora cobram seu preço. Entre um mar de soluços e dores ensurdecedores, impossíveis de abafar ou de ocultar com as mãos. Mais do que fazer. Há muito mais o que refazer. Há incômodos sonoros presos à garganta inflamada, enjoos ou choros, pios de pássaros que esperam pelo voo nesta cidade em ruínas e desacreditada. Bem, este foi o meu poema, o poema de Carlos Siqueira, que eu não vou comentar, hein? Obviamente que eu não vou comentar o meu poema, não vou falar as ideias, as sugestões, a sonoridade, nada disso. Apenas espero que tenham gostado. Mas se não gostarem, não tem problema também. Espero que tenham gostado do José Luiz Peixoto, do Paulo Franco. E é isso. Esse foi um vídeo um pouco mais simples, eu acho. 3 poemas sobre a pandemia, sendo um dos poemas meu. E é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se você gostou, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal. Essas coisas todas que você está acostumado a fazer. Muito obrigado. E até a próxima. E aí, o que você achou do meu poeminha? Ah, você achou o mais fraco de todos?